Você sabe que esse bate-papo é uma coisa muito gostosa, Sim. porque eu acho que esclarece muito as dúvidas da pessoa, que muitas vezes ela tem um certo receio. Ai, poxa vida, vou colocar aparelho. Ah, mas eu não quero tijolinho. Sim. Ai, a Ana Laura é aquela luta. Ai, porque eu quero tirar meu aparelho. Com certeza. Ai, porque eu não aguento mais, eu não posso sorrir, porque tá naquela fasezinha Tia, tô feia de tijolinho. dos 13 anos, não é? É. Então, 13 anos é a selfie. Tchá, tchá. E aí, como que ela faz? A bico selfie aqui, de bico. um bico, ou então aquele, né? Por quê? Aham. Porque se incomoda, né? Isso. Então é aquela briga constante, né? E hoje em dia a gente tem muitos aparelhos estéticos, né? Então eles ficam também assim deslumbrados com isso, né? Querendo talvez usar um alinhador, alguma coisa assim. Mas verdade. na idade deles, Ou o a cerâmica. convencional é a nossa melhor opção. Eu acredito também que seja uma... E outra, me fala a questão da escovação. Porque eu, como mãe dentista, eu falava assim, não é possível. Eu vou te levantar da cama e você vai escovar seu dente. Aí hoje o Fábio Henrique tá com 22, ele fala, nossa, eu tenho dente graças à minha mãe, Sim. que escovava meu Sim. dente. Você acredita que um dia ele falou assim pra mim, sabe por que existe mãe no mundo? Eu falei, por quê? Pra escovar o dente do filho. Pra mandar escovar o dente. Ai, que vontade de dar uma palmada, viu? Mãe só existe pra escovar o dente do filho? Pô, que ruim isso, né? Mas é muito difícil. A parte da escovação é um período assim longo de insistência da mãe. Sim. Eu falo que a gente precisa muito da ajuda das mães, ali dos pais também, vamos incluir todo mundo. Claro. Porque a criança, o adolescente, ele ainda não está preocupado ali com o que está por vir, o que pode acontecer. Não, Então, se a gente não cobrar, eles estão assim, entusiasmados com as coisinhas deles, né? Claro, o mundo deles. Isso, com a diversão, com o sair, com os amigos. Sono, quando tá com sono, com e você sono, vai dormir. Não, dormir. E com fome, comer. Mas a parte da higienização dentária é complicada. É difícil o paciente que está com os brackets ali e que tem uma limpeza assim bem satisfatória. A gente precisa pegar no pé demais. E é uma fase que, quando são menorzinhos, ali até uns 6 anos, a mãe consegue pegar melhor. Eles aceitam a ajuda da mãe. Aceitam. Porque são menores. Depois dos 8, 9, mãe, eu já sei escovar sozinho. Mas se você não cobrar, ele não tem aquele controle de sozinho almoçar e já vai escovar o dente. Só se ele for sair. Vai ficar em casa, eles ficam sem escovar. Então, assim, é uma questão que a gente precisa muito de uma ajuda ali em casa, de uma cobrança. Porque o aparelho, muita gente pergunta, o aparelho estraga o dente. Se o aparelho ficar ali muito tempo, o aparelho vai estragar o dente. É uma dúvida bem frequente. Mas o aparelho não estraga. O bracket ele pode ficar colado ali no dente a vida toda, mas não vai causar nenhum dano se ele estiver bem limpo. E uma ao você redor vai colocar dele, cimento ainda que tem aqueles flúor, cimentos que tem flúor, que vão liberando. Coisa. Mas a questão é a escovação. A questão é a escovação. A placa, né, aquela sujeirinha mal escovada que vai ficando ao redor do bracket, aquilo sim, ele leva a uma mancha no dente, Sim. Uma mancha esbranquiçada. E é engraçado porque a gente fala para as crianças, vai fazer uma mancha branca. Ai, tia, mas é branca mesmo. Não, mas é uma mancha branca de um tom que não é o tom do seu dente. E é uma mancha muito difícil de ser removida. Muito difícil. É uma descalcificação, na verdade, no esmalte. Então, assim, a ajuda ali em casa é necessária, da mãe ajudando. Aline, me fala uma coisa. Você gosta muito de criança. Sim. E fala uma coisa para mim. Qual foi o seu paciente mais jovem no consultório? Tá, eu tive uma paciente, filha de uma amiga, inclusive, Sim. de 3 anos e 6, quase 3 anos e 7 meses. Quando a gente colocou o aparelho, que foi o disjuntor,
Tá. Um aparelho para fazer a expansão da maxila, né? Vamos falar assim, a expansão do céu da boca. Que era um céu da boca, falar assim que a gente consegue entender melhor, né? Era bem contraído. Sim. Era assim, então Aquele tava bem estreito isso, bem mesmo. estreito, tava dificultando muito a parte respiratória da criança. E o pediatra mesmo tocou nesse assunto com a mãe. Mas 3 anos e 7 meses. 3 anos e 7. E você teve um bom resultado? Muito. Ela sim tinha uma respiração muito ruim. Então ela acabava respirando muito pela boca. Sim. O que estava levando a um dano muito grande nas amígdalas. E aí foi todo um conjunto, pediatra, otorrino, assim, certo. Juntando todos os tratamentos, tudo o que a gente podia trocar de ideia. Sim. E a parte funcional que foi corrigida, que é a parte óssea, levou a uma melhora no fator da respiração. Então, isso levou a um benefício muito grande. Diminuíram as inflamações, as infecções na amígdala. A respiração ficou muito melhor. O ronco da criança, que ela roncava assim absurdamente, como um adulto. É verdade. Já foi sanado também. Então, assim, é uma fase muito bacana para a gente ter assim, resultados muito, muito legais, assim. E principalmente esse acompanhamento, Sim. né, Aline? Não deixar tudo, vamos supor, não, vou deixar tudo para os 12, para os 13 anos. Não. É você faz esse acompanhamento. Quantos por cento dos teus pacientes hoje são crianças? Conta pra gente. No consultório, 90% dos tratamentos ortodônticos. 90% dos tratamentos ortodônticos. No caso, na infância, ortopédicos, né? É o tratamento que precoce. Depois evolui para ortodontia. Isso. 90% criança. Olha. Um número bem alto. Muito, né? Muito alto Isso. mesmo em tratamento ortodôntico. Isso. E você acha que tem uma idade que você preconiza, uma idade para iniciar o tratamento ortodôntico? Então, são diversos fatores a serem avaliados, né? E uma criança que tem todo o problema ósseo envolvido, no caso, a gente vê um problema ósseo assim vindo de fator respiratório ruim, uma criança muito alérgica, respira mal, o nariz não funciona bem, aí ele se torna respirador bucal. Até a postura, né? Postura muda. Chupeta, dedo, que todo mundo já sabe, isso aí vai deformando demais o crescimento dos ossos da face. Sim. Então, eles entram num desequilíbrio total de crescimento. É aquilo que a gente já falou agora. O céu da boca, o palato, fica estreito. O paciente fica com mais dificuldade para respirar. Mais dificuldade. Às vezes acontece da incompetência labial, porque fica sempre com a boca aberta, daí não consegue ter um vedamento, dos do lábios. Aí dá aquele lábio projetado, né? Isso. Aquele lábio que não fecha a boca, não tem selamento. Aí nisso também vem uma língua mal posicionada, o que a chupeta e o dedo também colaboram para isso. Então, se for um paciente que é alérgico e ainda tem uso de algum hábito, sim, que no caso é a chupeta, é dedo, piora ainda mais o quadro. Sim. Então, o crescimento dessa criança, a parte facial dele vai ficar toda desequilibrada. Vai ficar comprometida. Isso. Né? Então, é um paciente que precisa iniciar cedo. Sim. Ai, mas 5 anos é muito pequeno para aparelho. Né? Mas a gente tem que entender que com essa idade, a gente não vai corrigir o dente da criança. A gente vai corrigir a parte óssea, vai equilibrar o crescimento, aí ele vai ter condição para os dentes permanentes virem numa posição melhor. O que torna, às vezes, a ortodontia mesmo lá na frente, que é brackets, os tijolinhos, né, que eles gostam tanto ali de querer pôr, torna, às vezes, o tratamento mais, assim, enxugado, mais fácil, com menos tempo, mais rapidinho. Então, assim, é uma vantagem muito grande começar cedo. Só que depende do caso. Sim. A gente tem que começar com 5, com 3 e pouquinho, que nem eu te falei, são vários casos de 3 anos e pouco. Depende da necessidade de cada caso. E aí a gente precisa também das avaliações conjuntas, que nem o paciente que é muito alérgico, um otorrino, às vezes ali junto, para a gente fazer a fono demais. Tem que posicionar a língua, tem que colocar essa língua no lugar certo, senão ela estraga todo o tratamento que a gente pode vir a fazer ali, Sim. ter um dano, não corrigir da melhor forma. Então, essa fase precoce, na verdade, não é o tratamento
do dente. Não é alinhar um dente, não é deixar colocar um dente no lugar. Posição o dente. Na é verdade, a parte óssea. Eles estão com dente de Você leite. Você está preparando um terreno para que o dente permanente venha nascer numa melhor posição. De uma forma forma melhor, com certeza. Fala uma coisa pra gente, a questão da menstruação na menina. Ah, sim. Então, vamos lá. Essa fase, né, de ortopedia que a gente fala, eu falo que, assim, é o mais importante do tratamento completo. Sim. Até finalizar, até tirar os brackets, até o tratamento tá belezinha. A parte mais importante pra gente é a fase precoce. Certo. Porque a gente corrige a função, a gente corrige a língua, a gente vai colocando tudo da melhor forma possível para esse crescimento ser bacana. Sim. E a menina, ela tem uma janela menor nessa parte da ortopedia. Que a parte da ortopedia, o osso tem que ser infantil ainda. Isso. Tem que estar um osso molinho, a gente precisa conseguir manipular ele. Certo. A menina, após a menarca, as suturas, né, que são as emendas do osso, elas começam a selar, a ossificar. E no palato, nós temos 2 ossos, né? Sim. Então, se a gente passar a língua no céu da boca, a gente sente uma linha que vai de fora a fora. São 2 ossos unidos. Enquanto eles são crianças, a gente consegue separar esses ossos, tornando assim a dimensão dele maior, sendo possível daí a acomodação dos dentes, melhorar a parte respiratória, a parte estética toda envolvida. Quando a menina tem a menarca, começa a selar essa sutura. Aí a gente já fica limitado a conseguir fazer esse aparelho funcionar direito. Então, a gente tem uma limitação muito grande. É porque depois que juntou, colou... O que acontece? Ele vai só inclinando o dente. Isso. E não havendo a separação. Não há separação, a disjunção da sutura. Da sutura. E a gente precisa disjuntar, a gente precisa separar o osso. Então, na fase da infância, a gente consegue colocar esse tipo de aparelho, que é um disjuntor, apoiado em dente, e ele vai ter um funcionamento bacana. Após isso, né, no caso da menina, vamos supor que a mãe chega com uma menina ali de 14 anos. Sim. Essa menina de 14 ainda é uma criança ali pra gente, uma adolescente, mas ela já tem essa sutura bem ossificada se a menarca dela já ocorreu há mais ou menos 1 ano e meio, 2. Certo. Aí a gente tem uma limitação muito grande. O bom é que hoje em dia, com toda a modernidade que a gente está tendo, a gente tem disjuntor para ser usado após essa etapa. Mas ele já não apoia mais em dente, ele precisa ser apoiado no osso. Então, eu preciso colocar um mini implante no palato, que é um parafusinho ali no palato, para apoiar esse aparelho. Então, na fase da infância, é mais fácil, é mais tranquilo, simples, né? Mais tranquilo. É muito mais tranquilo. A gente consegue disjuntar até um adulto, hoje em dia, sem ir para a cirurgia. Certo. Com esses tipos de aparelhos que são apoiados nos mini implantes. Mas, se a gente tem algo mais suave, mais tranquilo, é muito melhor. Só que tem que ser mais precoce também. Na sua área, que é a ortodontia, você precisa da KV Radiologia? Sim, a gente precisa muito da documentação odontológica feita no início do tratamento, do acompanhamento radiográfico, em muitos casos, e às vezes até da tomografia. Hoje em dia, a tomografia é muito importante para a gente. A gente inicia com radiografias, sim, mas tem casos, tem coisas ali que a gente só consegue chegar num diagnóstico com uma tomografia também. Com a imagem, então, né? A tomografia tem facilitado muito para a gente, para poder chegar na finalização de um tratamento, um dente do siso que precisa ser removido precoce, às vezes, a criançada aí tá muito precoce em relação aos dentes do siso também, a gente precisa, às vezes, remover cedo, com 13, 14 anos, senão a gente não consegue finalizar bem. Você é a favor de remover o dente do siso em idade precoce, ou você acha melhor esperar o crescimento desse dente para poder remover? Ou você acha que ele interfere no resultado final
do tratamento? O que tem acontecido muito, Karina, a interferência no resultado final, quando a gente cria uma estabilidade ali no final do tratamento, não dá para a gente jogar a culpa que o dente do siso vai estragar o seu tratamento. Certo. Tá? O que eu tô vendo acontecer muito com a criançada aí de 13, 14 anos é o segundo molar impactado pelo terceiro em desenvolvimento. Olha! Muito, 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 muito. Então, assim, a criança tem ali 12 anos, Sim. é para ela ter já um segundo molar na arcada. E o segundo não aparece. Não apareceu. O segundo não aparece, aí você vai, faz uma tomografia, o siso tá ali segurando o segundo molar. Ele não consegue erupcionar porque o siso apoia na raiz dele, uma inclinação ali um pouquinho chata, e ele fica retido. Então, e a gente tem que acabar com 12, 13 anos, extração de siso. Hoje em dia, bastante. Então, o negócio é o seguinte, é saber indicar as coisas no momento certo. No momento certo. E assim, o terceiro molar, o siso superior, nessa faixa etária, é um pouco mais difícil de ser removido. Então, certo. A gente indica muito os inferiores. Certo. Mas, aquilo que eu te falei, se tem um siso superior impactando um segundo molar, aí a gente tem que dar um jeito de remover. Remover para que o segundo molar venha a erupcionar. Isso, eu tive um caso no início da pandemia, uma paciente que a gente finalizou o tratamento. Sim. E eu falei, olha, o seu segundo molar está erupcionando, então a gente vai ter que acompanhar esse segundo molar, porque estava tudo finalizadinho, um tratamento bem tranquilo. A gente vai ter que acompanhar esse segundo molar, porque ele ainda está em erupção. E como você tem um aparelho de contenção, eu preciso ver. Mas foi aquela loucura da pandemia. A avó morava junto na casa, então, assim, ela não saía de casa, aquele medo de levar Covid para casa, porque tinha avó. Eu sei que eu fiquei 1 ano sem ver essa paciente por conta da pandemia. Certo. A gente tentou marcar tudo, mas a gente entendia o medo das pessoas também. Todo mundo tinha medo de sair de casa e, principalmente, levar para um idoso, né? Sim. A doença. E quando ela retornou, eu falei, vamos radiografar para ver. Pedi radiografia no meio do caminho, mas medo de ir em consultório, de ir em centro de radiologia, parece que era pior ainda o medo das pessoas, né? E aí a gente estava com o segundo molar reabsorvido pelo dente do siso. Então a gente perdeu o segundo molar. Isso. A gente perdeu um segundo molar por essa questão. E aí a gente vê que está acontecendo muita impacção. Então, daí, nesse caso, a gente tem que pedir cedo a exodontia desse terceiro molar. Certo. Tá? Me fala uma coisa. O que te levou a fazer odontologia? Odonto. Por que eu quis ser dentista, Isso, né? por que você quis ser dentista? Quando eu morava em Marília, era criança, eu morava em Marília. A minha irmã, ela precisou fazer tratamento dentário cedo. Inclusive, colocou aparelho cedo também. Sim. E eu não precisava do aparelho, só ela. Só que daí eu ia junto às consultas. Tá. E eu achava o máximo a cadeira da dentista. Eu achava super legal. Você gostava achava super do legal. Isso chamou muita atenção. Isso me chamou muita atenção. Tive uns períodos ali durante a adolescência. Eu jogava handball pela escola, joguei pela cidade. Então, vou fazer educação física, porque jogava. Mas acabava voltando na área da saúde. Sempre quis fazer alguma coisa na área da saúde e sempre quis cuidar de criança. Jura? Sempre tive vontade de cuidar de criança. Era um sonho, então, cuidar de criança. Eu sempre gostei muito de criança. Até, às vezes, assim, algumas amigas que tiveram filhos cedo. Então, às vezes, a gente convivia junto, churrasco. A criançada sempre gostava de mim, mas porque eu gostava de brincar com eles. Entendi. Então, e no consultório, continua essa ligação com os pacientes, aqueles que são adolescentes, criança? Como que é essa ligação sua? É muito legal. Eles vão pequenininhos, às vezes eles são tímidos, às vezes eles morrem de medo. E a gente vai lutando com aquilo, a gente vai indo. Daqui a pouco, eu falo, a gente mora numa cidade pequena, a gente mora numa cidade muito tranquila. Então, assim, é muito bacana que agora, assim, muitas mães, elas passam e deixam a criança ali no consultório.
A criança senta lá bonitinha, vem para a sala comigo, sem a mãe. A gente pra consulta? Sozinhos. No começo eles morrem de medo, depois eles ficam super belezinha. Ficam bem. Ficam, tipo, amigos da gente. E aí eles vão sozinhos, ficam ali, aí termina, a gente liga para os pais, a Rita liga para o pai buscar, para a mãe buscar, e eles ficam super bem. E como que a gente troca uma ideia super legal. Eu falo, tem uns muito tímidos. Sim. A gente pergunta, eu pergunto se está indo bem na escola, eu pergunto das provas, são mais reservados. Agora, tem outros que eles criam uma intimidade com a gente. Aí eles chegam perguntando se o amigo já foi aquele mês lá na consulta, que cor que a amiga colocou na borrachinha, que ela quer colocar a borrachinha igual da amiga. Eu falo, ai, meu Deus, eu tenho que anotar. Que cor que a amiga pôs, porque agora eu não lembro mais. E falam de paquera, contam do futebol. Então, assim, é muito bacana. E eu falo, eu gosto muito, eu acho muito legal que eles vão sozinhos. Eles ficam ali super bem, mas todos no começo tem um pouquinho meio resistente. Tem uns muito corajosos que vão super de boa. E agora tem alguns que a mãe vai junto, até aconteceu semana passada, foi super legal. Ele falou, mãe, não precisa entrar comigo, eu vou sozinho. Já cresci, mãe. Isso. E tem uma fase que eles já são mais... E ele foi sozinho. Aí, de repente, a mãe foi lá dentro da sala porque ela queria trocar uma ideia comigo, conversar. Mãe, eu não pedi para você ficar lá na frente. Ai, meu Deus. E quer ir sozinho, ficar sozinho. Tem um outro pacientinho que é uma história muito legal. Ele começou a ir comigo desde pequenininho também, para cuidar dos dentinhos de leite e tudo. E bem cedo ele acostumou a ficar com a gente ali no consultório. E, às vezes, o pai tem um trabalho assim bem corrido, tudo. Na maioria das vezes, o pai que buscava ele. Então, terminava o atendimento, ele sentava lá na frente. Aí ele falava, ai, meu pai está demorando, eu estou com fome. Aí ele falava para a Rita, viu, o que tem lá na cozinha? Eu quero ir lá comer. Ele já ficou íntimo, já. Aí a gente ia lá na cozinha, às vezes eu tinha um tempinho ali, dava uma brechinha de uns 10 minutos, ia lá na cozinha, tem Tostex, eu quero Tostex, não sei o quê. E comia, tomava suco. Aí teve um dia que ele falou assim, viu, o que tem para comer? Eu falei, hoje só tem caqui. Eu trouxe caqui. Nossa, tia, eu nunca comi caqui. Falei, então você vai comer hoje. Ele foi lá e adorou o caqui. Então, assim, eles criam uma intimidade com a gente que é uma gracinha, uma belezinha. Isso é muito bom. É muito gostoso. Isso é muito positivo, porque é aquele cliente, aquele paciente que você acaba fidelizando. Isso. Porque se ele está no consultório, ele está em casa. Porque todo mundo tem aquele receio de ir ao consultório. Isso. Porque liga o dentista à dor. À dor, ao medo. Ao medo. Então, isso é muito ruim pra gente, né? E, às vezes, a própria brincadeira ou a conversa ali em casa. Nossa, você não vai escovar o dente? Vai te dar uma cárie e você vai ver como que dói para arrumar. É verdade. Já cria uma ideia ali de que, meu Deus, eu vou ter que ir no dentista e o dentista dói. A minha mãe falava isso, né? Então, assim, é comum. É a mesma coisa da história da injeção, né? Sim. Você vai ficar doente, você vai ter que tomar injeção. Opa, vou ter que tomar injeção. Vou ter que tomar injeção, então vou comer. Então, vai criando isso na cabeça das crianças. Então, eu falo que a gente tem que ir mudando isso. Cria muitas tem crenças, que ir explicando, tem que ir mostrando. Eu mostro, às vezes, a própria anestesia. Depois que eles têm uma certa idade ali, de 6, 7 anos, eles compreendem tudo. Então, eu falo, eu vou te mostrar, eu não vou esconder no jacaré, porque tem um suportezinho que é um jacarezinho que cobre a anestesia. Eu falo, olha, eu vou te mostrar. Você tem que entender que isso não vai fazer nada de mal para você. E eles vão indo. Nossa, tia, é só isso? É só isso. Então, tem uns que tiram de letra, vão super bem. E me fala uma coisa, como é ser uma mãe dentista, aquela que cuida dos filhos, que põe o aparelho, como é que é esse lance? Olha, eu falo para as mães, né, no consultório, caso de ferreiro, espeto de pau. A mesma briga que vocês têm com os filhos de vocês, né? Vamos escovar o dente, não vai dormir sem escovar o dente. O aparelho móvel. Filho, põe o aparelho. Filho, você vai comer de novo, vai tirar o aparelho. Porque quando eles estão de aparelho móvel, eles querem comer o dia inteiro. Isso. Para poder ficar sem o aparelho. Então, eu falo, é a mesma briga. Mas é mais difícil porque... Mais difícil assim, né? A gente tem um martelinho ali na cabeça que se você vê seu filho
meio que dormindo, sem escovar o dente. Ai, parece que você está fazendo algo muito errado. Eu dou uma insistida nas crianças em casa. E eles quebram muito o aparelho, vão com o aparelho quebrado. Me fala, você dá bronca de mãe, você dá bronca de dentista. Como que é a tua conduta aí nesse meio tempo aí? O meu próprio filho quebrou 2 vezes o aparelho móvel. Então, assim, é aquilo que eu falo. Não tem milagre. É criança igual a qualquer criança, né? Não tem milagre porque a mãe é dentista. Já me perguntaram várias vezes. Teu filho teve cárie? Tua menina teve cárie? Eu falo, não, mas eu pego no pé da escovação, eu acho que um pouco mais do que todo mundo, pelo fato de ser dentista. Mas, assim, em questão de pedir para usar, do aparelho quebrado, que nem você falou, ele quebrou 2 vezes. Uma vez ele foi sacudir o aparelho para sair água e o aparelho voou, quebrou. Então, eu falo, poxa, o meu também quebrou o aparelho. Agora, no consultório, eu percebo que os meninos quebram mais o aparelho, perdem mais o aparelho do que as meninas. As meninas são um pouquinho mais regradinhas. Mais regradas. Os meninos são um pouquinho mais danados. A minha experiência, o Fábio Henrique é meu primogênito, né? Com 22. Olha, a primeira vez que o dente descido dele tava molinho, ele punha a língua, o dente ia pra lá e pra cá. Gente, eu punha a mão na boca dele e não conseguia tirar. Tá doendo. E eu falava assim, meu Deus do céu, e agora? E a minha secretária falava assim, doutora Karina, se a senhora não tirar esse dente agora, eu vou sentar e vou tirar. Nossa, calma, eu vou tirar o dente. E aí, assim, essa foi minha primeira experiência, ele deitado na cadeira, e eu colocava a mão aqui, já tava chorando, já tava doendo, sabe? Sim. Aí, depois, coloquei o aparelho nele, eu tenho essa experiência de tratar de filho. E aí, o que aconteceu? O saco da mãe dentista é que ele tá dormindo lá. Vai escovar esse dente agora. Isso. Eu também. Vamos acordar e escovar o dente. Não, eu vou pôr você de castigo 5 minutos escovando o dente, né? Aí, eu tava vendo que ele tava comendo alguma coisa que ia quebrar o aparelho. Para de comer. Ele, puxa vida, mãe, credo. Você parece uma assombração. Fica atrás de mim. Eu falei, para de quebrar o aparelho, menino. A gente acaba tendo, né, umas pegadinhas no pé, acho que um pouquinho mais fortes, eu acho que mais, né? do que seria o normal. O normal, não é? Porque pelo fato da gente estar enxergando o tratamento ali. Desenvolva, que vá rápido, né? Então, eu acho que a mãe dentista pega mais no pé. E sobre, que nem você falou, a primeira experiência de tirar o dente de leite do teu filho, do meu filho, e você ficar meio receosa, né? O meu filho caiu com 3 anos e meio, de boca, brincando na chácara, do jeito que ele bateu. Eu falei, deve ter saído os 2 dentes da frente. Mas não saiu. Mas teve um trauma bem grande. E o filho da mãe dentista deu canal nos 2 dentes de leite da frente. Da frente. Por causa de um trauma. Então, assim, eles nunca tiveram cárie, mas teve 2 dentes da frente com um canal, tive que abrir, tratar. O dente escureceu um pouquinho, porque os medicamentos que a gente colocou ali, porque chegou a formar fístula, tudo por causa do trauma. Então, deu uma leve escurecidinha. E, então, assim, o filho da dentista ficou com os 2 dentes da frente. E fazer o quê, né? Assim, lesionado, vamos dizer. Mas é o acidente de criança que acontece. E é que nem você falou. E a gente sendo ali, eu falei, poxa, agora eu que tenho que mexer nessa boca. Eu que tenho que mexer. Do meu filho, eu não vou levar para outro. A primeira vez te choca um pouco, porque você está mexendo ali com a dor. Aí depois você já pega... Eu lembro que o último descido da Ana Laura foi assim, na beira do rio, a Ana Laura lá, ai, mãe, meu dente tá mole. Eu, deixa eu olhar. Tá pronto, tirou. Acabou na beira do rio, sabe? Aquela coisa muito tranquila, né? Mas é igual, eu falo para as mães, é a mesma coisa, a mesma obrigação que vocês têm de pegar no pé dos filhos para escovar, para usar o aparelho, para não morder o que é duro e quebrar o aparelho, a gente também tem. Você gosta, quando você dá alta para o seu paciente, você gosta de ver o seu paciente de quanto em quanto tempo? Isso é um pouco difícil. Nos 2 primeiros, 4 primeiros meses, eles vêm bacaninha. Depois, eles não querem vir mais.
Começa a ficar um pouco espaçado, a gente liga às vezes e eu falo para eles, Sim. vocês liguem, marquem a consulta e venham. Claro. É rapidinho, é só para eu dar uma espiadinha. Mas a gente percebe que isso alonga muito, sabe? Mas aí a gente tenta, assim, controlar na questão de, tem que fazer a limpeza, porque tem a barra de contenção nos dentes inferiores, então tem que ficar de olho. Mas essa idade ali que a gente vai finalizando, 14, 15 anos, tia, eu terminei agora, eu tenho que usar aparelho? Tenho, um móvel que eu tô te dando. E é usar por 2 anos bonitinho. Depois a gente vai ver o que a gente faz. Mas eles acham que agora eu tô livre, eu não preciso mais ir no dentista. Mais. É. Aline, me fala uma coisa. O que é sucesso para você? Você se considera hoje, com 17 anos de formada, uma profissional de sucesso? Eu acredito que sim. Por causa da satisfação que eu tenho em ir trabalhar. Sim. A satisfação em atender esse público infantil, que eu gosto muito. Então, assim, eu vou todo dia trabalhar feliz, contente por ter muita criança. Muitos amigos falam, nossa, mas criança dá muito trabalho. Eu falo, não, eu gosto. Então, eu acho que isso é sucesso, porque nada me atrapalha em ir trabalhar, em ser criança, em não ser, e dar trabalho. Não, eu gosto de ir e eu falo, eu vou conseguir tornar essa criança, assim, aquele paciente que vem sem a mãe, entra sem a mãe, e eu fico satisfeita daí com isso. Então, eu acho que isso é sucesso, sim. Se você pudesse deixar um conselho hoje para uma pessoa que vai prestar vestibular para odontologia, o que ela precisa ter para ser bem-sucedida hoje? Tá, em primeiro lugar, assim, estudar bastante. A odontologia, ela tá com muitas áreas hoje em dia, né? Tá, assim, se dissipando muito em todos os parâmetros aí de estética. A odontologia ficou muito mais, assim, bem avaliada por questão da estética. Eu acho que hoje em dia chama muita atenção por isso também. Sim. Então, assim, a gente precisa estudar bastante. Você tem que estar sempre ligado em tudo e gostar de estudar. Porque não é só prático. Que às vezes vem como uma profissão muito prática. É prático, sim. É prático, requer habilidade, mas o estudo, por causa das novidades, de tudo que a gente tem, das consequências do que pode acontecer, então o estudo tem que ter sempre. Então, assim, para aqueles que querem ser dentista, não é só questão de cuidar da estética, tem todo o outro lado também funcional, o lado da saúde envolvido, né, de doenças. Então, isso tem que estar, assim, muito bem resolvido, muito bem estudado para que seja bacana. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer estar com você aqui. Obrigada. Conversando um pouquinho mais, te conhecendo mais, conhecendo um pouco mais do seu trabalho. Obrigada, eu agradeço, tá? Muito feliz. Gratidão. Obrigada.